Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Cristênia, professora de língua portuguesa. E a aula passada nós trabalhamos sobre o babado. Quem lembra o babado forte? Falamos sobre notícias e foi muito legal. E hoje, para começar nossa aula, nosso tema é sobre variedade linguística. Aquela variedade de várias falas no Brasil e no mundo. E olha só, para começar a nossa aula, eu trouxe uma surpresa para vocês. Agora vocês vão ter a participação de um professor muito especial, o professor Jabson, que ele vem com a sanfona. Hoje vem, ó, abrilhantar a nossa aula. Vamos lá? Vejam só! Olá, sou o professor Jabson e vim trazer um pouco da nossa arte. Nasci no estado do Maranhão, com muito orgulho sou nordestino, tá? E vim cantar a música Asa Branca, escrita por Humberto Teixeira e Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornaia, nenhum pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Boa aula a todos. Ihu! Gente do céu, esse forrozinho foi bom demais, não foi? Mas não é só o forró, tem todo um contexto, nós vamos ter atividades sobre essa música, sobre essa canção. Muito obrigado, professor Jabson, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, hein? Então vamos lá? O que nós podemos aprender sobre a língua falada em diversas regiões? Então vamos pensar o seguinte, qual é a língua falada hoje no Brasil? Língua portuguesa, é isso. Então, a língua portuguesa, ela engloba várias regiões do Brasil. Quer dizer que lá no sul a pessoa fala errado, lá no Maranhão a pessoa fala errado, lá no Tocantins a pessoa fala certo, lá no Goiás fala errado. Não, são variedades de regiões. E todas as regiões têm algo em comum, que é a fala. E é a língua portuguesa. Então, não muda, tá bom? Então, vamos lá? Olha só. Agora, eu quero que vocês me respondam. Nós vamos ter agora 3 perguntinhas para vocês e vocês terão 5 minutos para responder. Então, responda para mim. Você sabe a diferença entre a linguagem formal e linguagem informal? Responde aí no seu caderno para mim. E a outra pergunta. Você costuma usar gírias aí no seu dia a dia? Quais são essas gírias? Gente, eu tenho uns vícios de linguagem também. Eu falo muito. Valeu, ok. Isso aí, meu irmão. Certo? E você? O que você fala aí no seu dia a dia, com a sua família, com os seus amigos, com os seus colegas da escola? Quais são as gírias? Lá no celular, qual é o que você fala? Anota aí para mim também. E a outra, nas redes sociais, qual é a linguagem que você costuma usar? Qual é a linguagem que você costuma usar? Tem várias gírias que você utiliza no dia a dia. Veja só essas figurinhas, gente. Acho engraçado demais as figurinhas. Tipo assim, tipo assim, tipo assim. Oxente, meu irmão, oxente, meu irmão. Muito massa. Ok, isso é fácil, né? Ok. Bate, bate.
Então agora vocês estão 5 minutinhos. Sai pra gente divertir, gente. 5 minutinhos aí para vocês responderem. Vamos lá, no caderno de vocês. Pronto, 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 pronto. Agora nós vamos para o nosso conteúdo. O que você respondeu? Eu fiquei curiosa. E agora, vamos lá entender como que esses processos das variações linguísticas, elas se englobam na nossa língua portuguesa? Vamos aprofundar um pouquinho mais? Você sabe o que é uma linguagem formal? O que é ser informal? As palavras, às vezes, formal, pensa algo assim bem certinho, cuidadoso. E o informal, ele é mais despojado, mais no nosso dia a dia. Então, temos também a língua falada e a língua escrita. Já pararam para perceber que você fala de uma forma e quando você vai escrever já aquilo mesmo que você queria falar, você não consegue falar? Você escreve de um outro formato? Então, vamos ver como que esse processo, ele se engloba. Vamos lá? Então, os níveis de linguagens. Os níveis de linguagem são os registros. O que é um registro? São as marcas. As marcas da linguagem utilizadas pelos falantes, determinados por diversos fatores. E nós vamos ver agora quais são esses fatores. Então, falantes, eu já falei, nossa língua falada é a língua portuguesa. Agora, o modo como que essa língua portuguesa ela é falada é determinado por vários fatores. E esses fatores englobam o quê? A região onde nasceu, o local onde nasceu, né? A pessoa que é lá, que está na zona rural, na cidade. Então, tudo isso influencia no formato onde essa pessoa vai falar a língua portuguesa. Lembrando, língua portuguesa. Pode ser que aqui no Brasil alguém possa falar em outra língua de outro país? Pode, gente. Mas no Brasil, a língua falada é a língua portuguesa. Então, mas mesmo assim, no Brasil, nós também temos os povos originários, né? A comunidade indígena. Eles também falam, mas a língua própria deles. Mas como é pertencente ao território brasileiro, algumas etnias falam também português, ok? Mas aí é um caso à parte, isso que eu estou falando, são vários fatores, uma regionalidade, ok? Então vamos lá? Olha só. Os principais níveis de linguagem são linguagem formal ou culta e a linguagem coloquial ou informal. Então, o que é? Nós vamos agora entender o que é essa linguagem culta e o que é essa linguagem informal. Veja só. Vocês já viram falar aquelas pessoas, a pessoa é culta, a pessoa é bem culta. O que quer dizer que a pessoa é culta? Vamos lá? Olha só. E você, qual é a linguagem que você utiliza na sua rotina? Qual é a linguagem que você utiliza na sua rotina? No seu dia a dia? Gente, eu adoro as figurinhas. Ai. A linguagem culta é aquela que as pessoas falam de acordo com as regras gramaticais, certo? Então, assim, nós temos as regras gramaticais, os verbos conjugados, né, certinho, eu amo, tu amas, ele ama. Já viu aquelas pessoas que falaram assim, tu fizeste isso, tu fizeste aquilo? Então, eu estou utilizando a norma culta. Então, é aquela linguagem onde eu estou comunicando de forma respeitando as regras gramaticais, certo? Agora, a linguagem coloquial é que os falantes se expressam de forma mais descontraída. É essa do nosso dia a dia, gente. Sem se preocupar com regras gramaticais. Tá certo? Então, assim, eu estou falando, eu estou explicando, eu estou ali me comunicando com o meu colega, mas eu não estou preocupada se eu falei respeitando as regras gramaticais ali ao pé da letra, né? Então, vou dar um exemplo assim, a gente fala aqui muito no Tocantins. Tu vai? Vamos? Vamos? Né? Nós vai? Aí, se nós vai, já entra em outras circunstâncias. É errado? É. Mas vamos pensar.
que a linguagem coloquial eu estou comunicando e a pessoa, o emissor, eu, emissora, vou estar comunicando e a pessoa que está recebendo essa informação, o receptor. Ok. Deu para entender? O que eu falei, ele entendeu? Ok. Então, assim, a linguagem... Deu para entender assim, um pouco o que é a norma culta, a linguagem culta e a linguagem informal? Então, a linguagem culta, aquela respeitando as regras gramaticais. E a linguagem informal, a coloquial, é aquela descontraída que você pode falar no seu dia a dia. Mas lembre-se, lá numa redação, lá num texto, qual é a linguagem que eu vou utilizar? A culta. Certo? Por mais que não aqui eu falo assim, mas quando refere-se à escrita, a responder suas atividades, a fazer um texto, lá na frente, quando vocês forem fazer o Enem, uma redação, produção de texto, respeitar as normas gramaticais, ok? Então vamos lá? Eu tenho também as variações linguísticas, né, que são as mudanças que a língua sofre em função do tempo, região e situações formais e informais. Então, vamos pensar assim que, antigamente, nós tínhamos algumas palavras que a gente utilizava e as pessoas utilizavam e hoje não utilizam mais. Sabe aquelas novelas de época que as pessoas falam, voz me ser, e hoje é você. Então, antigamente, nós tínhamos essas palavras que com o tempo elas foram se perdendo. Já eu vou falar sobre isso. Mas também, por que eu trouxe primeiro o professor Jabson? Ele veio do Maranhão. Aí quer dizer que lá, qual é a linguagem lá é o correto? As pessoas têm mania de falar assim, no Maranhão, né, as pessoas têm, o eixo de comunicação lá é melhor. Não, não é isso. Vamos desmitificar isso, ok? E aí eu trouxe a música Asa Branca, justamente para trazer o quê? O ponto regional. Lá no Nordeste, como que a pessoa fala, lá no Sul, como que a pessoa fala. Então vamos ver isso? As variedades geográficas, olha só, refere-se às diferenças linguísticas que ocorrem em diferentes regiões geográficas. O regionalismo, por isso que eu trouxe o professor Jabson hoje aqui para iniciar a nossa aula. Aí lá no Nordeste, gente, né, eles falam assim meio que cantando, né, eu não tenho o sotaque. Eu sou de Araguaína, eu sou aqui do Tocantins, gente, então eu não tenho esse sotaque. Mas como eu convivi com pessoas do Sul, aí lá no Sul também as pessoas falam assim, leite, né, e aqui fala leite, pequi. Aí tem gente que lá do Sul fala pequi, aqui, piqui. Piqui? Não, a pessoa fala errado, não é pequi, não, é piqui. Então, tem todo esse formato de regiões. Então, cada região do Brasil carrega em si a sua cultura. E essa cultura também, ela se remete ao modo de falar. Então, cada região do Brasil tem o seu processo de língua, como que fala naquela região. Lá no Goiás, né, aquele som da fala um pouquinho mais carregado, verde, forte, né? É nesse processo, isso chama-se regionalismo. E também tem a questão rural, você, né, oxe, bom, então tem todo esse processo. O que mais que nós não podemos aprender? O forrozinho aqui, a figurinha. As variações históricas, né, aquelas que eu falei, as diacrônicas, trata das mudanças ocorridas com a língua no decorrer do tempo. Eu falei dos vós me ser. Gente, a palavra por, sabe como que ela era antes? Era poer, né? Era um verbo, poer. Era com a terminação ER. E hoje é por. Então, com o tempo, ela foi, né, se perdendo. Recentemente, nós tivemos aí um novo acordo ortográfico. Então, algumas palavras perderam alguma acentuação, né? Perderam aquele trema, né? O acento agudo. E daqui, não sei quantos anos, não posso, né, fazer uma estimativa,
Mas poderá algumas palavras também se perderem? Pode. Pode também acontecer de outras palavras também serem incorporadas à língua portuguesa, né? Principalmente o estrangeirismo, certo? Vamos lá? Algumas expressões deixaram de existir, outras novas surgiram, isso eu já falei, e a língua sempre está em transformação, né? E devido a quê? A ação do tempo. E aí tem a variação social. Está relacionada às diferenças linguísticas associadas a diferentes grupos sociais, como classes sociais, faixas etárias, grupos étnicos. Gente, vamos pensar o seguinte. A pessoa que, vou dar um exemplo, a pessoa que vai num casamento, ela coloca lá uma roupa apropriada para o casamento, não é? Certo? A pessoa que vai numa praia, ela vai com aquela mesma roupa que foi para o casamento? Não, é? Depende se o casamento for um casamento na praia, aí é outra história. Mas eu quero dizer que cada um no seu processo. Então, quando eu falo das classes sociais, e as faixas etárias também. Então, tudo depende, né? Então, eu tenho que trabalhar o quê? A minha comunicação utilizando esse processo de como que eu vou... o emissor, a pessoa que está falando é a pessoa que está recebendo. Você fala da mesma forma que fala com um colega seu da sua mesma idade como uma criança de 2 anos? A criança de 2 anos, ela de 3 anos não vai entender o que você está falando. Então, tem essa, né, diferença. E aí, também a social. Então, por exemplo, se você vai a um templo religioso, né, vai conversar com o padre, com o pastor, né, com o líder religioso que for. Vai ser a mesma forma de tratamento que você vai falar aí com o seu coleguinha de escola? E aí, meu irmão? Entendeu? Então, não é. Então, tudo depende da classe social. E assim, a linguagem também, até a linguagem técnica. Por exemplo, uma linguagem lá de um advogado, né? Sabe aqueles termos técnicos que você, às vezes, não entende? Mas para a sociedade ali, para a classe social dos advogados, é normal, está tudo bem. Assim como dos médicos. Então, chega lá, o médico não vai falar com você, você está... sentindo dor lá no seu, não sei, um fêmur. Não, vai dizer na sua perna, entendeu? Então, vai trazer uma linguagem clara para você. Agora, se vai trabalhar lá um médico com outro médico. Não, eu estava sentindo muita dor no meu gastrocnêmio. Que isso? Entendeu? Lá o calcanhar, lá hoje a gente fala batata da perna, não é calcanhar não, gente, desculpa. A panturrilha, certo? Então, se entre um médico e o outro, eles vão entender, devido à classe social, o meio que eles já utilizam, a linguagem que eles utilizam com o outro, ok? Mas aí, o médico que vai falar com o seu paciente, ele vai falar uma linguagem que o paciente possa entender. Assim como uma pessoa que mora na região urbana, né, como que ele vai tratar uma pessoa, como é que ele vai falar com uma pessoa que não teve acesso ao estudo, que morou o tempo todo na roça, que não, né, a linguagem de lá, da pessoa lá da zona rural, também ela precisa ser valorizada, precisa ser entendida, ok? Então, vamos lá? E aí são as classes sociais, né? As minhas figurinhas, gente, né? Tem os jovens, os senhores da escola, né? No nosso dia a dia. E as variações estilísticas, né? A ocasião determina o modo como falamos como interlocutor, podendo ser formal ou informal, né? Aquela forma a ocasião. O lugar onde você está, que ocasião é essa? Qual é a linguagem que você vai falar para essa pessoa? Qual é o público que você vai falar? Como que você vai ouvir? Como que você vai entender? Certo?
E agora nós vamos para as atividades. Nessa atividade agora é a atividade própria para o 6º ano e 7º ano. Então vamos lá? Primeiro você vai ler um texto. E esse texto é uma tirinha. Gente, uma tirinha bem engraçada. Talvez aqui não esteja tão nítida, mas aí no seu material você vai ler, entender. Meu calo tá doendo. É sinal que vai chover. Já escutaram essa expressão? Melhor voltar para a cama. Ara, melhorou. E aí agora vocês vão ter as atividades referentes a essa atividade. Vocês vão ler na primeira questão. Sobre a tirinha, é possível concluir que o personagem, aí a letra A, B, C ou D, vocês vão marcar uma alternativa correta. Utiliza uma linguagem escolarizada, detém conhecimento de linguagem dicionarizada, fala tudo errado na letra C, portanto deve estudar mais, ou letra D, consegue se comunicar com o interlocutor. Então, vocês vão agora dentro dessas questões. Então, eu vou explicar tudo, depois vocês vão responder, tá bom? Na questão 2. A questão 2. A linguagem utilizada pelo personagem da tirinha pode ser caracterizada como variante regional, uma gíria, um jargão ou lá na norma culta. Qual dessas aí? E na 3, olha só, nós vamos ter um texto, eu não vou ler o texto agora. Escute o que eu estou dizendo, seu doutor, seu coronel. E aí vocês vão ler esse texto agora, tá? E vocês vão responder, tá? E aqui é um texto de Patativa do Assaré, é um texto bem legal. Vocês vão ler o texto, entender o texto e responder essa atividade aqui, ó. Então, o que pergunta na atividade? Na questão 3, esse falante, pelos elementos explícitos e implícitos no poema, é identificável como letra A, escolarizado proveniente de uma metrópole, ou letra B, um sertanejo de uma área rural, ou letra C, um idoso que habita uma comunidade urbana, ou letra D, escolarizado, que habita numa comunidade no interior do país. Qual dessas questões aqui está correta? E na 4, vamos lá, 4. Questão 4. Vocês vão ler o texto, tá? E responder a questão. Então, assim, tem outra figurinha aqui, tá ruim para eu ler agora, mas aí no seu material ele tem tudo esclarecido e vocês vão responder as questões agora. Então, é possível concluir, olha o enunciado, é possível concluir que a linguagem utilizada no texto letra A, revela que os falantes não conseguem se comunicar. B, foi dicionarizada, pois os falantes falam formalmente. Letra C, revela que os personagens falam de forma coloquial. Ou letra D, os personagens não estão aprendendo não estão aprendendo na escola. Então, qual dessas alternativas aí? E agora, vocês terão 20 minutos para responder essa atividade aqui. E eu volto com o gabarito, para a gente conferir se você acertou ou não, certo? Beleza, será que vocês acertaram, gente? Então, na primeira questão, letra D. Segunda, letra A. Terceira, B. E na quarta, gente, era a letra C. É isso aí, tá? E eu finalizo minha aula agora, desejando para vocês uma boa sorte. Vou deixar meu e-mail aqui. Se você tiver alguma sugestão, só enviar aqui para o meu e-mail, aparecidaoliveira@seduc.to.gov.br, tá? Meu Instagram também, se quiser entrar lá, dar uma olhada, fazer alguma sugestão, é @Cristene Oliveira. Aguardo você, próxima aula.